Olá, tudo bem? Eu sou o Pablo Felipe e você está no canal Um Pouco Coxinho de Direito e continuo a falar sobre o assunto competência, hoje competência civil. E para isso eu trago dois enunciados, uma súmula vinculante, a de número 27, e a súmula 506 do STJ, que cuidam sobre a demanda que envolva o usuário e a concessionária e eventual participação da agência reguladora. Diz a súmula vinculante 27 que compete à Justiça Estadual julgar causas entre o consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a Anatel não seja litisconsorte passiva necessária, assistente ou oponente. Nós temos aqui, então, oponente, melhor dizendo, nós temos esse enunciado de 2009. Por sua vez, a súmula 506 do STJ, que trata do mesmo assunto, nos diz que a Anatel não é parte legítima nas demandas entre a concessionária e o usuário de telefonia decorrentes da relação contratual, enunciado de 2014. Vamos entender com calma este assunto, até mesmo porque, apesar do enunciado falar sobre a Anatel, a mesma razão jurídica se aplica em situações que tragam, por exemplo, outras agências reguladoras. Primeiramente, vamos falar da Anatel. A Anatel é uma autarquia especializada, é uma agência reguladora que tem por função principal o quê? Regulamentar e fiscalizar as concessionárias do serviço público de telefonia. Lembrando que, nos termos do artigo 21 da Constituição, compete à União, inciso 11, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. Esse órgão regulador é a Anatel. Então, compete à União prestar o serviço de telecomunicações. Ela pode fazer isso de forma direta ou através de concessionárias. Essas concessionárias, por sua vez, tendo em vista a grande importância do serviço telecomunicações, são fiscalizadas e seguem uma regulamentação específica através da Anatel. A Anatel, como já disse, é uma autarquia, e por ser uma autarquia federal, eventualmente a participação dela em uma demanda judicial atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso 1 da Constituição, que nós já vimos aqui em outros vídeos. Então, eventualmente, se a Anatel participa do processo, a competência, em regra, é da Justiça Federal. Esses dois enunciados, a súmula vinculante 27 e a súmula 506 do STJ, vão nos explicar que não é em toda demanda envolvendo o usuário do serviço de telecomunicações e a concessionária desse serviço que automaticamente atrairá a participação da Anatel. Nós temos que entender que o usuário, por exemplo, do serviço de telefonia móvel celular, ele tem um contrato com a concessionária. Essa relação não se confunde com a relação que existe entre a concessionária e a Anatel. Então, se eventualmente o consumidor ingressa com ação contra a concessionária, não há nenhum motivo, no primeiro momento, para que a Anatel se interesse por essa demanda. E como isso não ocorre, a competência será da Justiça Estadual, porque a demanda entre usuário e concessionária não atrai o interesse jurídico da União ou de uma autarquia federal ou de uma fundação, conforme o artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal. Lembrando que, em regra, o critério de competência da Justiça Federal é justamente a natureza das pessoas envolvidas no processo. A Anatel relaciona-se com as concessionárias, ok? Que, por sua vez, relacionam-se com os usuários. Então, essa é a razão, é a lógica que está por trás desses dois enunciados, ok? E como eu disse, eventualmente, situações envolvendo usuários de outros tipos de serviços que são regulamentados por agências reguladoras específicas, se aplica aqui a mesma lógica. Agora, importante entender que, no caso de demanda coletiva, a Anatel é parte obrigatória. Em uma demanda coletiva, uma ação civil pública, por exemplo, que envolva usuários de telefonia, ok, contra as concessionárias ou determinada concessionária. Como estamos falando de uma demanda coletiva, aqui o objeto da lide extrapola essa relação contratual, podemos dizer simples, entre usuário e concessionária. Aqui nós temos em jogo, inclusive, os regramentos da agência reguladora. Os limites da relação contratual, então, são extrapolados, de forma que é atraída aqui a atenção, o interesse
da Anatel, da agência reguladora. Porque está sendo questionado, em uma demanda coletiva, o próprio poder fiscalizador, regulador desta agência. Porque se essa concessionária está ferindo, em tese, interesse de vários usuários, de um grupo, de uma coletividade, é porque, a princípio, ou a agência não está fiscalizando, ou essa concessionária não está obedecendo, não está seguindo a regulamentação, os atos regulatórios dessa respectiva agência. Daí porque, em uma demanda coletiva, teremos a participação obrigatória da Anatel, esse entendimento também jurisprudencial, e aí, participando da Anatel, a competência será da Justiça Federal. Então, para encerrar o vídeo, vou ler novamente os dois enunciados. Diz a súmula vinculante 27 que compete à Justiça Estadual julgar causas entre o consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a Anatel não seja litisconsorte passiva necessária, nem assistente, nem opoente. E a súmula 506 diz que a Anatel não é parte legítima nas demandas entre a concessionária e o usuário de telefonia decorrentes da relação contratual, ok? E com isso eu termino essa explanação, essa breve explicação sobre esses dois importantes enunciados, tratando ainda sobre a competência civil. Ok? Se você gostou do vídeo, peço que curta, agradeço por estar inscrito em nosso canal e também fico na guarda aí de eventuais comentários, porque sempre enriquece o nosso canal, e até o nosso próximo vídeo sobre competência.